Paz do Senhor, queridos amados irmãos e amigos, pastor Márcio Bonifácio, grande prazer estarmos aqui hoje falando um pouco da palavra poderosa do Altíssimo. Estarei falando hoje sobre dons, em particular o dom de profecia. Lembrando que a profecia nada mais é que a inspiração dada pelo Espírito de Deus para o homem ser porta-voz dos céus, né, irmãos? No Antigo Testamento, o profeta era muito temido, porém, quando nós olhamos o profeta, nós lembramos de dois profetas que eram muito conhecidos, Elias e Eliseu. Tamanha era a função do cargo de profeta que ele não morava na cidade, ele geralmente morava afastado e tinha uma vida simples. E quando o profeta saía para ir em direção à cidade, as pessoas aproximavam do profeta preocupado qual seria a vinda dele, se ele viria sacrificar o Senhor ou viria entregar um mandamento, uma instrução de Deus para o povo. O povo tinha medo, a reverência, o profeta terrível. O profeta orava, o sol parava. O profeta orava, não choveu durante 3 anos, 6 meses, quando Elias profetizou segundo a palavra dele. E outra situação, né? O próprio Jeremias foi muito conhecido, quando entregava a revelação, o rei mandava até prender, coisa terrível. Mas então, o profeta do Antigo Testamento é uma categoria de profeta. No Novo Testamento também tinha profeta, livro de Atos, nós vamos encontrar com os profetas. Mas em particular está em Efésios capítulo 4, versículo 11, que Deus deu uns para apóstolo, outro para profeta, outro para evangelista, mestre e pastores. Então deu apóstolo, profeta. Profeta é um dom de profecia. E nós sabemos que a profecia tem 3 origens. A origem é Deus. Deus, ele dá inspiração ao homem por meio dos dons. E ele é o porta-voz de Deus para trazer edificação pessoal, ou para a igreja, ou coletivo. Então o profeta entrega a instrução de Deus. E hoje a gente está vivendo um período hoje que tem algumas pessoas que estão até aborrecidas. Nunca se ouve tanto profeta como nos nossos dias. E muitas pessoas, irmãos, eles estão decepcionados com o profeta, que já ouviram revelação de profeta, outros estão guardando, principalmente quando fala de área sentimental, ou a pessoa que está guardando o filho, que não consegue, o profeta já foi usado, as coisas não aconteceram. Então tem pessoas que já nem se importam ouvir a palavra profeta, porque eu estou dizendo hoje como você deve atuar, esperar em Deus. Se Deus usou o profeta, Jeremias capítulo 1, versículo 12, diz que Deus vela para que a sua palavra se cumpra. Ele falou para Jeremias: o que eu vejo? Eu vejo o pé de amendoeira. Eu velo para que a minha palavra se cumpra. Então Deus é velador e guardador. Aquilo que sai da boca de Deus, irmão, não volta vazio. Foi Deus que falou, vai se cumprir. Mas a profecia tem 3 origens. Tem a profecia que é inspirada por Deus, que o profeta foi inspirado, totalmente tomado pelo Espírito Santo de Deus e dá uma revelação. Lembre que mesmo a profecia sendo inspirada por Deus, tem pessoa que recebe uma profecia, Deus falou, vai se cumprir. Algumas coisas, irmão, no mundo espiritual condicional, se eu fizer a minha parte, se eu perseverar até o fim, se eu buscar não quebrar o princípio de Deus, a profecia será uma vertente, será uma verdade, vai se cumprir na tua vida. Então as pessoas estão acostumadas a ver que o profeta não pode errar em hipótese nenhuma, mas a profecia muitas das vezes, você lembra que Acabe, ele tinha uma esposa chamada Jezebel, que matou Nabote por causa da vinha. Deus levantou um profeta, vai lá e profetiza. Fala para ele, no mesmo lugar onde Nabote foi predejado, ele vai morrer. E disse mais ainda, quando Deus queria corrigir Acabe, punir ele para as suas atitudes, ele só fazia coisas ruins, perversas, o espírito do mal da parte de Deus usou os profetas dizendo que iria para a guerra e ia ganhar a batalha.
Então, aquela profecia foi uma profecia dada por espírito de engano, mas mesmo assim foi enviada a parte de Deus, porque Acabe tinha quebrado o princípio, então a profecia vinha para corrigir ele pela postura dele, corrompido pela sua esposa Jezebel. O que eu quero que você entenda? Que Deus, ele não pode ir contra a sua palavra. A profecia tem três origens, ela vem. A função dela é edificar e fortalecer. Consolar a pessoa que perdeu alguém, Deus usa um profeta, dando um conforto a ele. E exaltar, quando a pessoa está no caminho errado, o profeta se levanta para ser disciplinado por Deus. Então a profecia de Deus é bem clara, mas tem a profecia que vem do maligno. Profecia do maligno, irmãos, são pessoas que outrora eram profeta, temente, cumprir os princípios de Deus, pessoa fervorosa, mas no decorrer da caminhada, por causa de um erro, de um pecadinho de estimação, entra uma mistura chamada fogo estranho. Tem pessoa que outrora era usada por Deus, mas hoje tem um espírito de engano. E aí que entra a situação, que a profecia tem três origens, tem Deus, o diabo e tem a nossa natureza. A nossa natureza, muitas das vezes, o profeta, nós vimos agora recente, o presidente recebeu quantas revelações que ele seria presidente do Brasil. Cadê os profetas? Volta e meia aparece um profeta dizendo que a terra será subjugada, vai cair um meteoro na terra, que Deus vai destruir massa. Irmãos, se houvesse alguma coisa, algum acontecimento que seria de escala global, primeiro tinha que estar aqui, ó. Não tem como acontecer uma catástrofe na Terra do nível global se a Bíblia não tem nada falado sobre isso. Claro, tem profecia aqui que é no tempo de Apocalipse que vai se cumprir. Os anjos vão derramar as taças da ira de Deus. Então, se não está na Bíblia, quando você pega a mídia, alguém que quer status, fama, quer curtida no Instagram, no Facebook, enfim, acaba usando a boca. Tem profeta aí, profissionais aí que volta e meia tá chutando, não sei o que é isso, muito meio da igreja hoje, por causa de estar, posição, de ser reconhecido, fala muito além do que era para falar. E nisso aí que está acontecendo hoje. Muitas pessoas estão aguardando a vida sentimental, estão aguardando uma promessa, mas a profecia vem de Deus? Não, a Bíblia diz o seguinte: julgai a profecia, não o profeta. Então tem que fazer prova com Deus. Como é assim, pastor? Se Deus falou no meu coração, primeiro eu não vi em função de profecia, eu vi em função da palavra de Deus. Quando eu ouço uma palavra, eu vou guardar também, mas eu não vou viver minha vida. O profeta levanta, ó, você vai sair do emprego, vai sair daqui do Rio, vai morar em São Paulo. Se for Deus, vai se cumprir, mas eu não vou tomar atitude nenhuma para sair do Rio para São Paulo, porque o profeta falou. Minha vida não está estruturada em cima daquilo que o profeta fala, nem o meu futuro. Se Deus tem algo para você, tem que falar pessoalmente contigo, irmão. Então, quantas pessoas estão frustradas, esperando uma promessa? Ah, mas fulano falou que Deus ia fazer a obra, e fulano não fez ainda, está decepcionado, está até bravo, aborrecido com o profeta. Não, irmão. Deus falou, espere em Deus. Agora, eu tenho que provar a profecia se é de Deus ou não. Como assim, pastor? Quando o anjo foi até Gedeão falar para ele, ó, homem valente, Deus está te levantando para tirar o povo. Ah, se Deus fosse conosco, não tinha sucedido tão mal. E o anjo falou, não, eu sou o menor aqui de Manassés, mas Deus levantou Gedeão. Mas no decorrer da caminhada, Senhor, se for o Senhor mesmo que me chamou, fez prova com Deus. Ele pegou o novelo, que era um couro do animal, botou sobre o gramado e pediu a prova de Deus. Vai molhar tudo e aqui vai estar seu. Então ele fez vários tipos de testes para Deus confirmar se era realmente Deus falando com ele. Então você que está me ouvindo, de repente você está guardando o cumprimento da palavra de Deus,
Pede um sinal com Deus. Se é tu mesmo que falou, Senhor, que ia abrir a porta nessa área, usa alguém ou fala comigo. Porque para mim esperar em Deus, eu tenho que ter uma confirmação. Deus tem que confirmar comigo. E eu tenho que fazer prova se realmente foi Deus que falou. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias viria muito falsos profetas sobre os 4 cantos da terra. Então nós estamos vivendo hoje a epidemia de revelação, irmãos. Não sustente a sua Bíblia sobre isso. A maior revelação está aqui. É a palavra de Deus. Isaías, capítulo 55, versículo 8. Meus pensamentos são mais altos, meus caminhos são que o vosso. Assim como a chuva, a neve que desce do céu para lá não volta, a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. O que saiu da boca de Deus, assim como a chuva rega a terra para a semente produzir para o semeador, assim a palavra de Deus não volta vazia. Jeremias capítulo 1, versículo 12. Deus vela para que a tua palavra se cumpra. Se Deus falou, vai se cumprir. Mas muitas coisas que Deus fala passam por um período chamado período de espera, de provação. Deus está tratando para que a promessa se cumpra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você que está esperando em Deus, se alegre, porque quando Deus tem algo na vida de um homem ou de uma mulher, Moisés foi chamado com 75 anos. Logo depois de um tempo, o anjo apareceu para ele e disse: olha, Deus vai te dar um filho. Passou 25 anos para nascer Isaac, mas Deus deu. Isaac nasceu e tinha 100 anos, deu mais 75 anos para ele desfrutar da bênção. Caleb e Josué esperou em Deus 40 anos para tomar posse da promessa, mas Deus deu vitalidade para eles. Quando eles tomaram posse, eles sentiam como se eles tivessem 40 anos. José passou quase 13 anos numa prisão, injustamente. Ele foi chamado, com 17 foi provado, com 30 anos de idade diante de Faraó. Mas José morreu com 120 anos de idade. Ele passou por processo todo. Deus deu 90 anos para José viver, na posição segunda depois de Faraó. Então você que está aguardando em Deus, vale a pena, espere em Deus que Deus vai te honrar, porque a palavra que sai da boca de Deus, Ele libera para que a tua palavra se cumpra. Amém? Que Deus te abençoe você, no nome de Jesus.